Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Eu vou nessa noite, são 10 horas da noite, 8 de agosto de 2020, amém? Antes de eu dividir aqui mais das minhas experiências com Deus, a Raquel aqui, ó, está aqui comigo hoje, com a sua presença, nos presenteando na doutrina da palavra, e ela vai estar deixando uma canção da harpa cristã aqui, amém? E logo após aí eu vou estar contando a minha experiência que eu tive essa semana, amém? 442 da harpa. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre sereis. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre sereis. Amém. Amém, igreja? Deus possa estar sempre abençoando a Raquel, né? E que ela possa crescer essa pessoa guardando a sã doutrina de Deus e não mexer no templo do Espírito Santo, né? Que ela venha a ser um instrumento vivo da palavra de Deus, não reprovada, mas aprovada e de pé diante de Deus e dos homens. Eu queria contar com meus irmãos aqui uma experiência que eu tive agora em meio à pandemia. Eu fui convidado por uma irmã que eu orei na casa dela, aí a casa de outra irmã, eu e minha esposa, para nós estarmos ali orando, porque essa mulher sofre de uma enfermidade na barriga,
e vai ao médico e os médicos não resolvem. Então, eu queria contar para os irmãos essa experiência que eu tive. Chegando nesse lugar, quando eu entrei com a minha esposa para a gente orar, eu já entrei olhando as imagens que tinha na parede, falando com aquela senhora que ela tinha que fazer uma reforma na sua casa. E ali, ela não entendeu nada, mas minha casa é nova, não sei o que, eu moro em apartamento. Eu falei, não, mas me conta a história da senhora. Ela me mostrou os remédios e falou comigo, ó, eu tomo esse, não resolve, quando eu vou no médico, o médico fala, ó, esse vai resolver, eu tomo aquele, não resolve, aí esse vai resolver e só vai trocando de remédio. E ali ela me mostrou umas 20 caixas de remédio que ela foi trocando. E eu falei, mas continua me contando a história da senhora. Quando ela levantou a blusa para me mostrar o caroço, foi tão rápido, saiu uma legião de demônio da barriga dela e entrou na irmã que tinha levado a gente lá. E foi aquele pega para capar, eu repreendi o demônio pulando no pescoço dela, querendo matar. E ali, sabe o que aconteceu? Eu preguei para ela, falei a verdade. A Bíblia diz o quê? 2 Coríntios, acerca de quê? Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, o que aconteceu? 2 Coríntios 13:8, se eu não me engano. Falei com ela acerca das imagens, ela é católica, pedi ela que eu ia mostrar na Bíblia dela, que a minha Bíblia tem 7 livros a menos, só isso de diferença do que a Bíblia dela. Ela foi lá, pegou, mostrei, falei aqui, ó, o padre não ensina a senhora errado, não ensina a senhora certo. O padre ensina a senhora errado. Aí, aquele demônio justificando para mim por que estava na vida daquela mulher, que tinha muitas coisas ali que eu não sabia que era dele, e ele justificando por que estava ali. Só que o demônio estava tão furioso que ele chegava a chorar e querendo pular em cima dela de qualquer maneira. Eu falei com ele, ó, se eu sou homem de Deus, põe as mãos para trás. Ele botou a mão para trás e ele justificando dentro da palavra. Eu falei com ele, Jesus morreu por ela e por mim. Ela não é sua não, ela é dele. E foi aonde as coisas foram. Eu expulsei 3 legiões de demônio ali e depois mostrei ela na palavra. Mas o que me chamou mais atenção ali naquele momento foi no final de tudo, quando eu cheguei para ela e ofereci Jesus, que ela me falou não, que não queria, que ela já tinha Jesus. A única coisa que eu falei com ela, falei, ó, minha senhora, então infelizmente o meu trabalho aqui acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho como ajudar a senhora. Aí eu queria deixar uma palavra aqui em Isaías 65. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Fui buscado os que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, disse, eis-me aqui. E estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminhava por caminho que não é bom, após seus pensamentos. O povo me irritava diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre tijolos, assentando junto às sepulturas e passando as noites junto a lugares secretos, comendo carne de porco, coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são fumo no meu nariz, um fogo ardente todos os dias. Eis que está escrito de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim. Deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. Você vê que a própria Bíblia diz que Deus ele foi achado pelo um povo que não chamava ele pelo nome, que não o conhecia, mas mesmo quando o povo se virou para ele, falou, eis-me aqui. Foi o que aconteceu naquele lugar. Deus manifestou o poder dele, enviou eu e a minha esposa ali, mostramos na palavra, fez demonstração de poder. No final, o que ela fez? Não quero Jesus, eu já tenho Deus. O que a palavra diz aqui?
Esse povo é como um fumo no meu nariz, como um fogo que arde. Todos os dias eles me irritam e andam segundo os seus pensamentos. Muitas das vezes o que eu e você pensamos que está sendo certo, nós devemos observar a Escritura. Se o que eu penso ou acho, eu não sou orientado pela Escritura, eu estou andando segundo meus pensamentos, eu estou irritando a Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que aborrecem a Deus amam a morte. E por que a Bíblia diz aqui que Deus vai pagar cada um segundo o teu seio, segundo o que está no teu coração? A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E aqui a Bíblia diz aqui, ó, retira-te deles, porque eles dizem, sou mais santo, muitas das vezes contra os segmentos. Satanás tem levantado na terra, não só religioso, não só governamental, não só ONGs de tudo enquanto é jeito, e o mundo está, pô, aquela ONG lá ajuda muito a comunidade, mas falta alguma coisa naquela ONG, falta alguma coisa naquela instituição governamental, falta alguma coisa na instituição religiosa, chamada obra lado a lado com fé, que a obra sem a fé ela é morta. Por que Jesus vai lá em João 8,44, o próprio Jesus repreende os fariseus temam com Jesus, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vós fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas por que as minhas palavras não entram em vós? Porque vós sois filhos do diabo. Você vê que naquele momento que foi manifesto o poder de Deus na vida daquela mulher, ela ainda dizendo, temando que tinha Deus, mas acometida pela enfermidade, um caroço, tomando vários tipos de remédio, e o médico não resolve, não descobre o problema dela. Deus mostrou onde está o problema dela, na idolatria, na vida espiritual, fora da comunhão com Deus. Mas mesmo assim ela temava. É o que o profeta Isaías profetizou aqui. Dizem, retira-te e não se achegue a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são um fumo em meu nariz, um fogo que arde. Amém? Aí indo lá em Romanos, capítulo 4, olha o que a palavra diz aqui. Romanos, capítulo 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Você vê que a justiça de Deus poderia ser imputada na vida daquela mulher através de uma cura. Mas ela não creu na verdade. Ela rejeitou a verdade. E olha o que a Bíblia diz. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você vê que eu posso viver uma vida de pecado. Mas quando chega alguém pregando o evangelho para mim, que eu creio no evangelho e no Filho de Deus, a minha fé é imputada como justiça e eu recebo um galardão pela graça. Isso quer dizer o quê? Uma libertação, a cura do meu filho, muitas das vezes num trabalho, um livramento e assim por diante. Aí eu queria contar uma outra experiência que eu tive semana passada. Me chamaram para fazer um culto no lar e eu fui. E naquele culto ali a gente fizemos o culto de ação de graça pelo livramento que Deus deu à filha de um amigo nosso. Fizemos o culto, Deus foi tremendo ali no culto. Eu vim para casa, quando foi de madrugada, subiu um demônio do inferno, pregou Bíblia para mim,
para justificar por que ele tinha lançado a enfermidade naquela criança através de um inseto, de um marimbondo. E aquela enfermidade era para a morte. Mas a família manifestou a fé e Deus operou, jogou as obras daquele demônio por terra e ele não ficou satisfeito da gente fazer aquele culto de ação de graça. Só que o que eu prestei atenção naquele espírito, ele todo forte, malhado, como se fosse um fisiculturista, só que a carne dele era como se fosse uma carne toda enferma. Algo terrível, que não é um demônio qualquer, algo lá das profundezas do inferno. E outra coisa que eu percebi nele, quando aquele espírito mostrou, pregando Bíblia para mim, que ele saiu de perto de mim, eu fui acometido com a dor no estômago muito grande, a ponto de eu sair da visão, pedir um copo de leite à minha esposa, porque eu tinha sido visitado pelo aquele demônio pegando Bíblia. Por que eu falei que Satanás está em vários segmentos? Religioso, governamental, em ONGs, e muitos trabalhos comunitários, e muitas caridades. Por que Abraão creu em Deus e ele foi imputado por justiça? Porque as obras de Abraão não foi segundo a carne, mas foi segundo a fé. Por que Abraão hoje é o pai da fé? E toda a família na face da terra é abençoada no crente Abraão? Por causa da fé. Por que aquela mulher foi lá, ela rejeitou? Quando eu ofereci Jesus, ela falou que já tinha Deus. Aí, indo lá, em Romanos, capítulo 8, 7, olha o que a própria Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Você vê que a lei e o mandamento, ele é santo, é justo e é bom. Só que como que o diabo engana a gente? É quando eu corrompo os mandamentos de Deus. O diabo sabe que ele tem legalidade. A Bíblia diz que o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Quem conhece carro de boi, quem já morou na roça, sabe o que é um aguilhão. Nada mais é que uma vara grande, com ferro na ponta, e muitos conhecem como ferrão. Para poder, muitos usam em junta de carro de boi, junta de arado, para botar o boi para fazer força, para botar o boi para andar, para virar o boi arando terra com carro de boi. Você vê que o diabo ele nos mantém no pecado assim. Você vê que a idolatria daquela mulher, cheio de imagem de Buda, cruz, figa, olho de boi atrás da porta, mesmo quando eu falei com ela que tinha que fazer uma mudança na casa dela, o que ela falou? Não, eu ganhei sim Deus de novo, eu não posso. Falei, a senhora quer? Mostrei na palavra, falei, ó, padre, ensina a senhora errado. Ah, minha Bíblia não é, a Bíblia da senhora não é diferente da minha. A única coisa que tem, a minha Bíblia é 7 livros menos que o da senhora. E a da senhora tem 7 livros mais. Mas em Êxodo capítulo 20, a Bíblia fala sobre não fazer imagem. Isso aqui é a imagem, isso ali é a imagem. Sai mostrando elas imagens dentro da casa dela. Mesmo assim ela não creu. E o aguilhão da morte é o pecado. Você vê que o diabo ele mantém ela no pecado de idolatria. E o que acontece? Através do pecado de idolatria, ele machuca ela com aquela enfermidade daquele caroço. E muitos não entendem
porque estão dentro da igreja e não conseguem se livrar da enfermidade, é acometido, sai de uma enfermidade e entre outras. Sabe o que falta? Fé, obra e guardar os mandamentos. A fé e a obra tem que andar lado a lado. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado para muitos largarem vários tipos de pecado, como vaidade, salto alto, uma porção de coisas que conduz o homem ao inferno. Quantos crentes estão dentro da igreja e estão lá com vaidade, malhando dentro de academia, igual aquele demônio veio, como se fosse um fisiculturista, todo coisa só tapando na frente. E quando ele saiu de perto de mim, ele me largou com a dor no estômago, eu saí da visão pedindo um copo de leite à minha esposa. Aí eu queria que os irmãos fossem lá em Romanos 8. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Por que lei do pecado e da morte? A lei ela é santa, boa e justa. O que é lei do pecado e da morte? A lei não é os 10 mandamentos de Moisés, que nos traz a morte. Mas o que traz a morte é quando nós transgredimos e o diabo ele tem legalidade sobre a nossa vida. Porque se o homem manter a lei, mantisse a lei naquela época, ele vivia, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Mas o que acontece aqui? Como Satanás, o ministério da morte, consegue enganar o ser humano e nós não conseguimos manter, é onde entra o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra fala, que Jesus não veio segundo a descendência dos sacerdotes de Arão nem de Levi, mas veio segundo a ordem de Melquisedeque. Mudando o sacerdócio, mudou-se a lei. Aí a lei vem o quê? A lei do espírito de vida. É o que está falando aqui. Não quer dizer que a lei que Moisés deu, que ela é ruim, não. Ela é boa, santa e justa, como fala em Romanos capítulo 7, no versículo 9 em diante. Aí eu queria tocar em outro assunto, no meio disso tudo. Essa semana eu estava aqui, meu filho roncando, demos remédio a ele e nada disso, roncando pelo nariz mesmo a ponto de incomodar, só aqui nessas vias nasais, e aquilo me incomodou. Eu lembrei o que um pastor falou comigo, que era para mim sempre ter dentro de casa um óleo ungido, e o Espírito Santo tinha falado comigo que várias coisas iam acontecer aqui dentro de casa, mas que eu tinha que ter óleo ungido e passar aonde tivesse o problema aqui em casa. Isso serve para você. Se tua família vive cheia de enfermidade, passa a orar e jejuar e pedir a Deus para colocar a presença dele no azeite. E aonde tu sentir uma dor, tiver com a enfermidade, unge essa dor, porque foi o que eu fiz. Mas o interessante disso, eu queria tocar em outro ponto. Do mesmo jeito que a morte, a Bíblia diz, nos enganou, tomando a ocasião na lei, eu queria contar uma outra experiência que eu tive de madrugada, a minha esposa orando, de joelho, eu estava deitado, e meu filho do meu lado, o Flávio, começou a fazer assim, como se fosse um cachorro rangindo os dentes. Aí, eles estavam brincando aqui com essas coisas, para você ver como que Satanás, ele toma ocasião até nas brincadeiras das crianças. Tenha um óleo ungido, um azeite dentro de casa ungido, porque no momento que meu filho começou com aquelas coisas roncaria aqui, eu ungi, repreendi, e não demorou 5 minutos, aquilo parou, ele dormiu. Graças a Deus,
ali tranquilo, não teve mais aquela roncaria, mas você vê que eu criei naquilo que foi falado através do pastor, eu criei naquilo que o Espírito Santo falou para mim, tudo que acontecesse aqui em casa, eu me pegar o óleo ungido e passar em cima. Por que a Bíblia diz, e o próprio Jesus falou em João 8,44, se vós fosseis filho de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Quantos estão dentro da igreja, mas na hora de crer naquilo que o Espírito Santo fala, não faz as obras de Abraão, mas permite que a incredulidade entre em seus corações, não ouve a voz do Espírito Santo. Você vê que aqui eu tive duas experiências. De madrugada, uma com meu filho, minha esposa orando, ele ringindo os dentes como se fosse um cachorro com raiva. Depois ele teve problema nas vias nasais. Eu orei, porque ali tinha um espírito aqui nele. Eu tive a experiência do culto de ação de graça, que eu fiz na casa desse irmão. O diabo veio, pregou Bíblia para justificar para mim por que tinha causado aquilo, a legalidade dele. Eu fui na casa daquela irmã, Deus permitiu, manifestou o poder dele, mostrei na palavra e no final aquela irmã não queria Jesus, porque ela falou que já tinha Deus. Satanás operando em várias instituições, governamental, religiosa, essas casas de caridade, muitas coisas que têm acontecido, Satanás tem aprisionado as pessoas através da ocasião que ele tem tomado na transgressão da palavra de Deus. E muitos não crêem dessa forma, a ponto de o Espírito Santo me pegar um dia, me levar e eu ver uma criança sentada fazendo um bonequinho, fez uma bolinha, puxou os bracinhos e as pernas, e o Espírito Santo falou comigo, vai olhando. E eu olhando aquela criança fazendo aquele cabelinho e os bracinhos, ela inocentemente, e o Espírito Santo falou, vai olhando. E eu vi aquele bonequinho se transformar, tomar forma e andar por cima do caderno daquela criança, tomando ocasião nas brincadeiras. Aí tu vai lá em isso. A palavra de Deus, ela é muito séria, meus irmãos. Às vezes você não sabe, porque você vive enfermo dentro de casa, porque o aguilhão da morte é o pecado. E se o diabo está com aguilhão te ferroando, ele vai te causar. Se você pega um boi e bota arando terra, mas quando tu fura aquele boi, aquele hematoma, aquele machucado vai ficar ali na anca daquele boi, no focinho. E da mesma forma é com a gente. Se o aguilhão da morte é o pecado, se o Satanás está nos direcionando com o aguilhão dele, ele vai deixar as marcas dele na gente. Porque quando aquele demônio saiu de perto de mim, voltando para a profundeza do inferno, eu senti uma dor no estômago terrível. Por quê? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E Deus permitiu para mim entender aquilo ali. Agora vamos lá em Hebreus, vamos lá olha o que a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 15, 53, para não deixar dúvida acerca do aguilhão. Porque convém que isto é corruptível, se revista da incorruptibilidade. O que isto é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória.
Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A vitória do inferno em cima da gente é quando o diabo consegue nos matar no pecado. E qual é a vitória da morte em cima da gente? É quando ele consegue, como que é o aguilhão da morte em cima da gente? É quando consegue manter a igreja no pecado, as pessoas no pecado. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ora, o aguilhão da morte e o pecado é a força do pecado, é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nada que eu e você fazemos, mantemos de escritura da palavra de Deus é em vão. Nada que nós fazemos. Então você vê que o diabo ele é tão astuto que ele toma ocasião até na brincadeira das nossas crianças. Você vê que meu filho brincando com o outro aqui, imitando aqui um cachorro brincando, quando foi de madrugada com a minha esposa, põe o joelho no chão, tá Satanás lá, ringindo no meu filho. Quando eu olhei, ele parou. Aí quando eu fui ver, tinha um espírito aqui na região nasal dele, que eu ungi, repreendi, ele parou de roncar. Então, tenha dentro da tua casa, ore, jejum, vá até uma igreja, pegue um óleo ungido que está sendo consagrado e passe na enfermidade que você está sendo acometido. A própria Bíblia diz que pela fé nós somos justificados. Quem justifica o ímpio é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Aí eu queria deixar mais uma palavra aqui, meus irmãos. Em Hebreus, olha o que a palavra diz aqui, ó. Em Hebreus 3. Por isso me indignei contra esta geração e disse: sempre erram em seu coração, não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que é um coração mau e infiel? É quando eu deixo de crer na palavra de Deus, é quando eu não ouço o Espírito Santo, é quando Deus envia alguém para pregar o Evangelho para mim e eu rejeito o Evangelho. E aí o meu coração neste momento está sendo o quê? Mau e infiel. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Antes exortai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. No momento que eu fui na casa daquela irmã, que o diabo manifestou, ela endureceu o coração por causa de quê? Por causa do pecado, o aguilhão da morte, conduzindo ela. Mesmo ela sendo machucada, cometida pela enfermidade, você vê que ela rejeitou, endureceu o coração. Porque nós tomamos participantes de Cristo, se retivermos fielmente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureça os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Você vê que o povo, durante 40 anos, ele vira prodígios, sinais, milagres, tudo que Deus fez diante deles, eles endureceram o coração. E por causa disso, o Senhor jurou que não entrarão no meu repouso. E todos aqueles homens de 20 anos, 21 anos para cima, andaram durante 40 anos no deserto e ali caíram seus corpos. Só as crianças de 20 anos para baixo que chegaram até a terra prometida. Você vê que a obediência do homem nos traz algo de bom e benéfico diante de Deus, mas a desobediência nos traz morte.
a desobediência, o pecado, ele nos traz morte. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, difícil interpretação, porquanto fizeste negligente para ouvir, porquanto, devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessita de que vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. O que eu estou falando aqui? Quais foram os primeiros rudimentos da palavra de Deus? Eu citei Abraão, que lhe foi imputado por justiça porque creu em Deus. Eu citei Moisés, eu citei a ordem de Melquisedeque, até Jesus Cristo. Por que Deus permitiu a situação do diabo manifestar e querer justificar? Porque ele estava naquela vida. Por que Deus permitiu ir lá pregar no culto de ação de graça e de madrugada Satanás vir pregar a Bíblia para mim e me mostrar por que ele estava ali? Por que Deus permitiu o diabo vir como se fosse um fisiculturista? E quando ele sai de perto de mim, eu senti aquela dor horrenda no estômago. A ponto de eu sair da visão já pedindo um copo de leite, a minha esposa pegou um copo de leite e me deu. O aguilhão da morte é o pecado. Você vê que está aqui, ó. Ainda que era filho, aprendeu obediência, o próprio Jesus, por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos dizer, difícil interpretação, porquanto fizesse negligente para ouvir, porquanto devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitas de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vós haveis feito tais necessitas de leite e não de sólido alimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos excitados para discernir tanto o bem como o mal. Você vê que aqui, em vários acontecimentos, eu não estou me dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas você vê que Deus me deu o discernimento para me discernir. Lá, quando eu e minha esposa fomos orar e já mostrar qual era o causador das enfermidades daquela mulher, mas mesmo aqui, sim, ela não quis desfazer das imagens, rejeitou a Jesus Cristo, fizemos o culto de ação de graça. A família lá foi abençoada, mas o diabo mesmo assim veio justificar por que ele tinha causado aquilo em cima da palavra. Satanás está trabalhando em cima de vários segmentos hoje e o povo tem sido enganado. Muitos têm sido arrebanhados, não para a salvação, mas para a perdição, através de várias religiões que não pregam o evangelho puro, sem mancha, o evangelho aprovado por Jesus Cristo. Você vê que muitos não conseguem. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Hebreus 4, ó. Porque em certo lugar disseram assim: o dia 7º repousou Deus, todas as suas obras, no dia 7. E outra vez fez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Olha só, você pode lembrar de guardar o sábado. Está dizendo aqui, lembrar do dia 7º que fez Deus, que nós temos que guardar o sábado.
é mandamento. Você pode lembrar disso. Mas se você não larga a vaidade, se você não prega a verdade, se você não tem largado as concupiscências da carne, é em vão. E que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Cada dia mais. Porque existem vários segmentos que estão pregando Bíblia pela metade. E isso vai custar um preço a muitos. Que vocês possam ficar com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?